Fala galera do canal EBD Núcleo, estamos de volta para mais uma lição abençoada para a edificação das nossas vidas. Queremos aqui de antemão agradecer primeiramente a Deus, ao nosso Redentor, ao nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Deus que é maravilhoso. Queremos agradecer a Ele de todo o nosso coração por tudo que Ele tem nos proporcionado. Também quero aqui fazer menção de todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Que Deus possa abençoar mais e mais a sua vida. Vocês que têm nos acompanhado, que têm nos dado esta honra de estar aprendendo a palavra de Deus juntamente uns com os outros, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Também quero aqui fazer menção de todos os nossos patrocinadores. Entre os nossos patrocinadores eu quero aqui fazer menção da Pinheiros Tecnologia e Lírios Recepções. O nosso amigo Daniel tem abençoado o projeto, tem abençoado o canal EBD Núcleo. Então, também quero fazer menção da Climed Saúde. O nosso irmão também tem abençoado e honrado este canal. E por fim quero fazer menção da Chiquinho Sorvete, que também tem abençoado o canal EBD Núcleo, que fica ali próximo ao Complexo do 8 na cidade de Nova York. Queremos aqui externar a nossa gratidão a Deus por todos os nossos patrocinadores, por você que tem abençoado e tem nos dado a honra de tê-lo todas as semanas aqui conosco. Bom, feitas essas considerações, eu quero deixar aqui algo registrado. Na semana passada não consegui gravar a lição devido a problemas de saúde, tá bom? Então, mas agora nós estamos aqui retornando e retomando esta grande atividade que Deus tem colocado em nossas mãos. Que Deus possa abençoá-lo e honrá-lo mais e mais, em nome de Jesus. Vamos lá, lição de número 6 com o tema O Encontro com Deus. O texto do dia diz: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Josué capítulo 5, versículo de número 15. A síntese diz o seguinte: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. E isso é verdade, vamos ver isso daqui a pouquinho. O nosso texto bíblico se encontra lá em Josué capítulo 5, do versículo 13 até o versículo de número 15. Bom, esse texto bíblico vai estar tratando sobre a aparição que Deus dá a Josué. Bom, para que nós possamos entender da melhor maneira possível esta aula, esta lição, é importante nós termos em mente alguns pontos que nós não podemos deixar de falar. Bom, qual é o primeiro ponto? Bom, na lição passada, que foi a lição que eu não consegui gravar, como eu já falei, na lição passada foi tratado o capítulo de número 5 do livro de Josué, do versículo 1 até o versículo de número 12. Nesses versículos do capítulo 5 do livro de Josué foram tratadas duas coisas principais. A primeira coisa que foi tratada foi sobre a circuncisão dos filhos de Israel. O segundo ponto que foi feito aqui nessa sessão bíblica de Josué, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, foi a celebração da Páscoa. Bom, nos versículos que se seguem após o versículo 12, isto é, o versículo 13, o versículo 14 e o versículo 15, é justamente o nosso texto bíblico, isto é, a aparição de Deus para Josué. E é nessa sessão bíblica que nós vamos estar aqui mergulhados, aprendendo a respeito de alguns ensinamentos para as nossas vidas. Nós vamos poder ver, por exemplo, que ninguém que tem um encontro com o Senhor permanece o mesmo. Nós vemos que todos aqueles que têm um encontro com o Senhor têm a sua mente modificada, têm a sua vida transformada para melhor. E isso aconteceu na vida de grandes homens de Deus. E na vida de Josué não foi diferente. Um exemplo claro disso é quando nós lemos lá em Êxodo capítulo de número 3, que trata sobre a aparição de Deus para Moisés na sarça ardente, a sarça que
não se consumia. O que nós vamos poder ver aqui da maneira mais clara possível, em nome de Jesus, é que esses encontros com Deus fortalecem a nossa fé diante de um obstáculo que vai se interpor em nossa caminhada. Por exemplo, aqui na vida de Josué nós vamos poder ver que essa aparição de Deus motivou a fé de Josué, fortaleceu a fé de Josué diante de um obstáculo que viria estar se interpondo logo adiante. E que obstáculo é esse? É o povo de Jericó, é a muralha de Jericó. Então nós vemos que as aparições de Deus de antemão sempre têm um grande propósito. E o propósito de Deus aqui na vida de Josué é para fortalecer a fé de Josué, para que ele possa transpor, possa derrubar Jericó e as muralhas deste povo. Bom, essa é a lição que nós vamos estar tratando durante todo este vídeo. Fique conosco até o término, seja abençoada, em nome de Jesus. Então, roda a vinheta. Primeiro tópico com o tema, a antessala da batalha. Bom, no versículo de número 13, nós lemos o seguinte: e sucedeu o que? Estando Josué ao pé de Jericó. Certamente, Josué, ele se retirou sozinho para refletir, para orar, para estabelecer as estratégias de guerra que se viria logo mais adiante contra o povo de Jericó. Só que nós vamos ver, de acordo com a leitura bíblica, que neste momento de solidão de Josué, nós vamos ver que neste momento um ser aparece para Josué. Este ser se identifica como o príncipe do exército do Senhor. E este príncipe do exército do Senhor, a Bíblia Sagrada relata que ele aparece com uma espada desembainhada, ou em outras traduções, com uma espada nua. Aí é a primeira aplicação para as nossas vidas, ou melhor dizendo, da melhor maneira que possamos entender esse versículo é fazendo a seguinte pergunta: bom, por que um príncipe do exército do Senhor aparece para Josué e nas suas mãos tem uma espada desembainhada? Nós vamos ver que essa espada, ela tinha principalmente, entre tantos, tinha dois significados básicos. O primeiro significado dessa espada é de que uma nova etapa havia chegado no ministério de Josué. Justamente sobre isso, essa espada significava que uma nova etapa estava iniciando no ministério de Josué. E que etapa é esta? Vencer o povo de Jericó. O segundo significado que eu quero deixar aqui é o seguinte, de que a espada desembainhada tem um significado de que havia chegado o juízo de Deus sobre os cananitas. Então nós temos aqui dois significados, de que uma nova etapa havia chegado no ministério de Josué, e o segundo significado dessa espada nua é de que o juízo de Deus havia chegado sobre os cananitas. Então não perca de vista o significado dessa espada. Bem, prosseguindo a leitura aqui do nosso versículo, assim diz: estando Josué ao pé de Jericó. Nós vemos aqui que Josué ele vai visitar o lugar da batalha. Isso, aliás, nós já falamos em lições passadas, em que nós falamos da necessidade de se conhecer o campo de batalha. Nós vemos que conhecer o campo de batalha é uma estratégia, é uma necessidade indispensável para todo o líder, para todo aquele que está no comando de algo, principalmente no que diz respeito à obra do Senhor. Mas é interessante nós vermos o seguinte fato, que nas lições passadas, nos capítulos anteriores do livro de Josué, Josué já havia enviado 2 espias para verificar a terra de Jericó. Agora, aqui nesse versículo, nós vemos que foi o próprio Josué que saiu do arraial em Gilgal e foi verificar
a terra de Jericó. É por isso que o texto bíblico vai dizer que então Josué esteve ao pé de Jericó. Bom, qual é a aplicação disso para as nossas vidas? A aplicação é a seguinte, que existem certas condutas que nós podemos e nós devemos a delegar para outras pessoas, nós como líderes. Todavia, existem outras ocasiões, existem outras condutas que quem deve tomá-la, quem deve ter a responsabilidade de efetuá-la, somos nós, os líderes. Então veja só, que no caso dos 2 espias, Josué ele delegou aquela responsabilidade para eles verificarem. Agora, aqui, Josué ele mesmo ver a terra de Jericó. Existem certas condutas que nós podemos delegar aos outros, todavia existem outras que não, que é a responsabilidade do próprio líder. Em nossas lutas, em nossas guerras diárias, Deus nos deixa responsáveis por certas ações. E isso é verdade, meu irmão. Existem certas condutas que Deus nos deixa a responsabilidade de efetuá-la. Não perca isso de vista, em nome de Jesus. Bom, aqui no terceiro tópico, vai falar sobre Josué busca uma visão estratégica. Continuando com a nossa leitura aqui do versículo de número 13, assim diz a palavra do Senhor. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. O que eu quero aqui deixar registrado é o seguinte, que esse levantou no grego, ou melhor dizendo, no original do hebraico, significa levantar ou erguer. Levantou os olhos e olhou. No original, o olhou significa considerar, significa examinar ou inspecionar. Isso significa, então, que Josué ele buscou ver o todo, que Josué buscou ver a totalidade, a plenitude. Isto é, que Josué procurou ver não tão somente as dificuldades, mas Josué também se preocupou em olhar as conquistas. Então nós vemos aqui que Josué teve uma visão estratégica. Aqui nesse ponto eu quero deixar registrado a diferença que muitos de nós conhecemos, que existe uma diferença básica entre vista e visão. São duas coisas diferentes. Nós podemos até mesmo ver que vista da maneira que possamos, da melhor maneira possível, vista significa como a criança vê. A visão significa como o ancião ele consegue ver. Então o ancião, com toda a sua experiência de vida, ele não tão somente vê, mas ele tem uma visão do todo. Ele tem uma visão estratégica de tudo o que está acontecendo. E essa visão estratégica de um homem experiente em batalhas, em guerras, Josué teve aqui nessa ocasião, porque diz a palavra que Josué levantou os seus olhos e olhou. Portanto, meus irmãos, não devemos agir com imprudência, mas atentar ao nosso Senhor. Sempre buscar fazer as coisas da melhor maneira possível e ter uma visão do todo, ter uma visão estratégica daquilo que Deus tem posto em nossa frente. Tópico de número 2 com o tema Deus se revela a Josué. Bom, lá em Êxodo, capítulo de número 3, quando Deus se apresenta para Moisés na sarça ardente, o Senhor se apresenta para Moisés dizendo o seguinte: eu sou o que sou. Todavia, aqui nessa sessão que nós estamos tratando, Deus se apresenta para Josué de uma maneira um tanto quanto diferente. Deus vai se apresentar para Josué como o príncipe do exército do Senhor. Rafael, por qual motivo Deus se apresentou dessa seguinte maneira para Josué? Perceba o seguinte, que a guerra se avizinhava. Nós vemos que a guerra está próxima. É por isso que a declaração de Deus para Josué tem essa conotação de o príncipe do exército, tratando sobre guerra, falando sobre guerra. É importante nós vermos que às vezes o Senhor se apresenta a nós de acordo com a nossa necessidade.
não porque somos bons, mas sim de acordo com a sua graça e de acordo com a sua misericórdia. Na vida aqui de Josué, isso não foi diferente. É por isso que nós podemos dizer que essa declaração de Deus para Josué soou da seguinte maneira: Josué, eu estou no comando da situação. Olha que confortador eram essas palavras de Deus para Josué. No subtópico 2 vai falar sobre que Josué estava perto de Deus. E é verdade, lá no versículo de número 13, prosseguindo com a nossa leitura, assim diz a palavra do Senhor: e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Já falamos sobre isso. E chegou-se Josué a ele. Então nós vemos que Josué se achegou a este príncipe do exército do Senhor. É interessante nós vermos que é bem semelhante à atitude de Moisés lá quando ele viu a sarça ardente em Êxodo, capítulo de número 3. Moisés disse: eu irei para lá. É essa condição do ser humano de sempre querer conhecer um pouco mais a respeito do Senhor, sobretudo aqueles que o servem de maneira fiel, que foi o caso de Moisés e o caso também de Josué. No subtópico de número 3 vai falar sobre um novo tempo que foi marcado pela a espada. Bom, quando Moisés ele libertou o povo de Israel do Egito, Rafael, o que era que marcava aquele tempo? O que marcava aquele tempo era o quê? Era a vara de Moisés e a vara de Arão. Agora, sob o governo de Josué, o tempo é marcado pela a espada do Senhor, a espada nua ou espada desembainhada. E veja, não tão somente pela espada esse tempo é marcado, mas esse tempo também é marcado pela lança de Josué. Vou repetir, é marcado também pela lança de Josué. Rafael, isso está onde? Em Josué capítulo 8, versículo de número 18, trata justamente sobre isso. Bom, uma coisa para nós pensarmos é a seguinte maneira: se esse novo tempo é marcado pela espada, o que significa a espada aqui nesse sentido? Bom, nós já falamos sobre os dois significados da espada desembainhada, mas agora nós vamos ver sobre a questão da espada na marcação do tempo aqui na história do povo de Israel. Nós vamos ver, de acordo com a Bíblia Sagrada, que lá no Salmo 89, verso 43, vai nos informar que a espada representa o poder militar. E é justamente isso que o povo precisa, porque logo mais eles estarão guerreando contra o povo de Jericó. E a segunda representação que a espada tem para as nossas vidas, e aqui nesse sentido, é de que a espada tem a representação da proteção divina. Isso se encontra lá no Salmo 17, verso de número 13. Então nós vemos que a espada do Senhor, a espada desembainhada ou a espada nua, representa também o poder militar e a proteção divina. Perceba e entenda que justamente essas representações têm uma grande valia para Josué e para todo o povo, porque a guerra se avizinhava, a guerra estava se chegando. Tópico de número 3 com o tema: Deus fala a Josué. Bom, no versículo de número 13, prosseguindo com a leitura, assim diz a palavra do Senhor: e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Já falamos sobre isso. E chegou-se Josué a ele. Já falamos também sobre isso. E disse-lhe, Josué diz o seguinte: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então perceba aqui que Josué direciona a sua palavra interrogando este ser que a princípio Josué não reconhece. Você é um dos nossos ou você é um dos nossos inimigos? Foi a pergunta de Josué para este ser, para o príncipe do exército do Senhor. É importante nós vermos aqui algumas coisas interessantíssimas. Perceba o seguinte, que Josué frequentava com frequência a tenda da congregação com Moisés. Quando nós lemos, aliás, o livro de Êxodo, isso daí fica muito patente aos nossos olhos, que sim, Josué frequentava
a tenda da congregação com Moisés. Outro fato, que não se esqueça que Josué atravessou o Mar Vermelho ainda sob a liderança de Moisés. E mais recentemente, Josué pôde liderar o povo a transpor o Rio Jordão, que aliás já falamos sobre isso em lições passadas. Que Josué também presenciou as 10 pragas do Egito, enquanto o povo de Israel ainda estava sobre a escravidão lá no Egito. Nós vemos também que Josué, ele viu o Monte Sinai fumegar pela presença do Senhor. Mas é importante nós vermos que, mesmo com todos esses acontecimentos, com todos esses fatos que ocorreram com Josué, nós vemos que mesmo assim, Josué não conseguiu discernir corretamente o Senhor. Olha que coisa interessante. Josué passou por inúmeras experiências extraordinárias, mas aqui nessa ocasião, Josué não teve o discernimento para entender que aquele ser que lhe estava aparecendo era o Senhor. Olha que coisa interessante. Então, a primeira aplicação que nós temos aqui é o seguinte: a aplicação e a importância do discernimento espiritual. Aliás, o apóstolo Paulo, tratando sobre os dons espirituais na sua primeira epístola à igreja de Corinto, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10, sobre um dom chamado discernimentos de espíritos. O apóstolo João também vai dizer o seguinte em 1 João capítulo 4, versículo 1, a necessidade de provar os espíritos. Então, o primeiro ensinamento aqui, discernimento de espírito. O segundo ponto que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, que no versículo de número 14 agora, já saímos do versículo 13 e pulamos para o versículo 14, nós lemos que Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor ali naquela ocasião, Josué fez uma coisa, adorou. Glória a Deus. E no versículo de número 15, o que eu quero fazer a leitura é que diz o seguinte: então disse o príncipe do exército do Senhor Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Perceba, entenda e note que isso também aconteceu em Êxodo capítulo 3, a recomendação de Deus para Moisés de tirar a sandália dos teus pés. E essa recomendação acontece aqui também para Josué. Todas as vezes que a Bíblia Sagrada fala sobre tirar a sandália dos pés, a interpretação, a aplicação primária para as nossas vidas é a questão da reverência ao nosso Deus. Em outras palavras, nós vemos aqui nesse terceiro tópico 3 coisas importantíssimas. Primeira coisa, discernimento espiritual. Segunda coisa, adoração. E terceiro ponto, reverência ao Senhor. Meus irmãos, nesse sentido, para nós concluirmos a nossa lição, eu deixo essa frase maravilhosa que diz o seguinte: um homem torna-se grande quando se torna humilde e respeitoso na sua atitude para com Deus. Olha as qualidades, humildade e respeito na sua atitude para com Deus. É isso que determina a nossa grandeza diante do nosso Deus. Então, como uma conclusão, nós vimos aqui 3 versículos do capítulo 5 do livro de Josué, os versículos 13 até o versículo de número 15. Nós falamos no primeiro tópico sobre que Josué busca fazer a vontade de Deus. Josué também visita o lugar da batalha. No tópico 2 nós também falamos sobre que Deus se revela a Josué. E no terceiro tópico nós vemos que Deus não tão somente se revela a Josué, mas também Deus fala a ele. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição desta semana. Quero aqui desde já pedir perdão aos nossos irmãos, porque na semana passada não conseguimos gravar por motivos de saúde. Que Deus possa abençoar a sua vida. E é isso, EBD Núcleo, priorizando a palavra de Deus.